No assunto do vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre maternidade, empreendedorismo e finanças. Finanças, muito importante. A gente vai contextualizar um pouquinho aqui do nosso contexto de vida. Aproveitando que a minha irmã está em casa hoje, eu falei, vamos gravar um vídeo, garota. E ela aceitou. Eu tinha 30 minutos pra fazer nada e ela me chamou pra gravar E eu um vídeo. preenchi a agenda dela, Sim. né? Vamos começar, eu tô fazendo uma série, né, querida? Sim. Uma série, se você caso não viu, acompanhe lá. Essa série é Finanças, na verdade é empreendedorismo na maternidade, que é justamente compartilhando um pouco de como que é a minha rotina depois que eu ganhei o João Pedro, como que é a dinâmica aqui em casa, com todas as tarefas que a gente já tinha antes e depois da chegada do João Pedro, como que ficou. E eu até compartilhei, irmã, em algum dos vídeos, que a criança que eu tive, assim, mais próximo, que eu vi crescendo, assim, foi o Telzinho, né? Porque a minha irmã, ela teve filho primeiro que eu, né? O bebê, o bebê. Já é Não é o criança. bebê. Ele já tem 3 anos e meio. E essa foi a minha primeira experiência, assim, com um bebê recém-nascido. Porque, já, na verdade, eu tinha os primos e tal, mas, assim, de conviver muito próximo foi o meu sobrinho. E eu queria que você contasse um pouco mais, porque você era CLT, na época você... Da gestação. Exatamente, aí você descobriu que estava grávida, ficou um tempo com o Theo em casa, aí depois pediu demissão. Então, gostaria de que você compartilhasse um pouquinho o que mudou nesses últimos 3 anos e meio na verdade, 4 anos da sua vida. Olhando assim, 4 anos, não 3 anos e meio, né? 4 anos atrás. Como que é? O que a Poliana pensava? Quem era a Poliana? E quem é a Poliana hoje? Bom, 4 anos atrás eu não imaginaria a forma que eu estou vivendo hoje, de verdade. Eu achei que eu ainda estaria trabalhando no CLT, né, numa empresa. É uma multinacional, né? Ela era uma empresa, porque a empresa era muito boa. Tinha uns benefícios muito, assim, valorosos, né, para um CLT, né, comissões e tudo mais, benefícios eram excelentes. Então, quando eu engravidei, eu ainda fiquei pensando se eu iria ou não depois sair do emprego, né? E aí eu fiquei os 4 meses, né, da licença maternidade, que o CLT tem, a mulher tem por direito. E aí fiquei mais um mês de férias. E aí no último mês eu falei, e agora? O que será que eu faço? O que é mais viável? Aí eu conversei com meu marido, que na época ele estava trabalhando já em 3 hospitais, né? Já estava em 3 empregos. E era muito puxado. Então, eu falei assim, não, bom, mas eu quero cuidar do meu filho. Decidi que eu quero cuidar do meu filho, porque senão eu não iria ver ele. Já não bastava o Vitor não ver ele. Como que era a sua rotina naquela época, você lembra? Antes do nascimento, né? Antes do Theo? Isso. Era assim, era tranquilo. Não, mas qual o horário de trabalho? Como que era? Horário de trabalho? Sim. Eu treinava de manhã, entrava, se não me engano, às 9 e saía às 6. Era assim, Só que você trabalhava longe. Né? Trabalhava em Santana. E aí tinha. E morava na Zona Leste. E só que tinham períodos de home office. Eu comecei como home office e depois entrou no híbrido. Mas eu não lembro quantos dias na semana que era. Eu acho que eram 3 dias na semana, se eu não me engano. Porque eu tenho uma vaga lembrança. Foi isso. Isso aqui era mesclado. Enfim, eu ia alguns dias pra empresa. Aí depois que eu engravidei, naquela época da pandemia, as mulheres gestantes, elas não poderiam estar presencial na empresa. Tinha uma lei na época. Essa lei não existe mais, mas na época tinha uma lei. E aí eu fiquei 100% home office de novo. O período todo da gestação. O período, assim que eu descobri a gestação, eu já fiquei home office. Então, era aquilo. Depois eu casei, né? Então, de manhã eu tentava ir pra academia. Porque eu fui pra um lugar onde tinha ladeira, era horrível. E aí, pra poder chegar na academia, eu tinha que subir uma ladeirona com aquele barrigão. Falei, mas eu não posso desistir. Aí, enfim, eu ia pra academia, voltava, me arrumava e já começava a trabalhar.
E aí até umas 6. E isso de segunda a quinta, e na sexta a gente saía parava 1 hora mais cedo, parava às 5, se não estiver enganado. Aí, beleza. Aí quando era tarde, depois do expediente, aí tinha questão de fazer comida, A limpar a organização da casa, né? da casa. Isso. E depois que o Theo nasceu, né? Aí teve toda a questão, né? Quando o Theo nasceu. Uhum. Você já morava mais longe da gente, né? No caso lá da minha Meus mãe. pais. Naquela época eu não era casada, gente. Sim. Então eu morava com meus pais ainda. Vira e mexe, Poliana aparecia por lá com o bebê. Hoje, todo final de semana. Até hoje. Até hoje. Não mudou. Entendeu? Tem uma mala específica pra casa da minha mãe. E acabou que... Como foi pra você, olhando a questão profissional, ter que tomar essa decisão entre ou eu vou trabalhar ou eu vou cuidar do meu filho? Olha, é muito difícil. Porque você não quer invalidar nenhuma das partes, né? Tipo assim, você não quer parar de trabalhar, mas você também não quer deixar de criar o seu filho. Porque, querendo ou não, você teria que dar pra outra pessoa cuidar e criar. Porque você só ia ver ele de manhãzinha, quando ele estivesse dormindo, trocando ele. E à noite já presto pra dormir novamente. Então, você não iria ver. E aí foi muito, assim, muito difícil de abrir isso, porque foi tudo muito rápido pra mim, né? Eu não planejei a gestação. Então, eu tive que ter um pensamento, assim, muito rápido. Eu tive que pensar logo, tomar a atitude logo. Então, ou eu trabalhava, né? Seguia com o meu sonho que eu tinha desde o começo, né? Antes mesmo de ter o Theo. Ou abriria a mão dos meus sonhos pra agora cuidar do meu filho. Então, assim, ai, Polly, mas cuidar do filho é excelente. Sim, é muito bom. Só que. E o meu sonho antes disso? Como é que fica? A mente bagunçou A total, né? mente, né? Então, tipo assim, você fica. Fala assim, meu, agora eu já não sou tão assim. Como que posso dizer? Útil. Meu, querendo dizer na questão do trabalho, porque eu não tô trabalhando mais. Agora eu sou uma dona de casa. Porque era isso. Eu tinha um Theozinho, eu cuidava da casa dele, precisava, às vezes em quando, assim, um serviço, né, de contabilidade, bem raro. Então, era bem difícil. Não que eu me senti, nossa, muito feliz. Claro que depois eu fiquei muito feliz porque eu acompanhei toda a criação dele, né? Todo o crescimento dele. Então, pra mim, Os passinhos, primeiras falas, né? tudo. A introdução alimentar fui eu que fiz. Eu vi ele andando, eu vi tudo dele. Irmã, sabia que isso pra mim era tão importante quando o João Pedro nasceu? E assim, pros próximos filhos também. É algo que eu prezo tanto, porque foi... Assim, a gente não teve, né, a nossa mãe ali na infância. Eu lembro do período que a gente morou com a nossa avó, que foi 6 meses, mas ficou muito marcante. É porque você era muito mais nova que eu. Aham. Olha o pássaro. O bom de gravar aqui, gente, em estúdio natural é isso. Mas ela não tem lembrança, mas eu tenho porque eu tinha 2 anos e pouquinho. Então, se eu tinha 2 anos e pouquinho, você tinha 1. Provavelmente você não ia lembrar mesmo. E aquilo ali ficou tão marcado quando eu fiquei longe tanto tempo da minha mãe, que assim, quando a gente... Tanto eu quanto o Stefano decidimos que íamos casar e que a gente ia ter filho, sempre era uma prioridade minha que eu iria cuidar, assim, do meu filho ali nos primeiros anos, se possível. E assim, tanto do primeiro como dos próximos. Sim. Eu tenho muito isso como, sabe, eu preciso. Eu preciso, porque é algo que me gerou, assim, algumas dores, não ter os meus pais ali próximos, principalmente a nossa mãe, né? E daí, depois que eu tive essa experiência com o Theozinho, eu vejo que hoje é isso que eu também quero para meus próximos filhos, porque eu quero ter outros. Então, eu vejo que a importância de ter o filho por perto nessa primeira fase, né? No primeiro ano, nos primeiros dias de vida. A importância de ter os pais. E não só também nessa questão, porque tem a outra parte. Ir nas reuniões, participar dos eventos que tem da escola. Isso também marca. Agora, essa parte eu lembro que a nossa mãe não tava... Eu ia falar minha mãe. A gente temos a mesma mãe, mas aqui eu tenho o costume de falar minha mãe e meu pai. Minha mãe, eu também. A gente é bem individual, tá? Mas temos os mesmos pais. Então, eu não tive muito a minha mãe na questão... Não, na verdade, eu nem lembro qual foi a reunião que ela foi. De verdade. Não lembro. Era sempre a minha tia, a nossa tia que cuidou da gente, isso, né? Então, a apresentação de Dia das Mães também nunca tive a presença da minha mãe. Então, eu falei assim, é isso que eu quero pro meu filho. Eu quero proporcionar isso, porque é importante. Não é não é só mais uma reunião. Não. É a sua presença ali, porque pensa, todas as mães chegando, menos
A sua. É, chega a dar uma coisa assim, né? Porque a gente tem uma lembrança. Mas a gente não tem. Eu não tenho raiva da minha mãe, gente. Não é isso. Eu entendo porque que ela não estava lá. Ela nunca deixou faltar nada. Nem ela, meu pai, sempre supriu todas as necessidades que a minha irmã tinha. Então, se ela faltou em algo, na outra ela estava suprindo. Isso, né? Então, exatamente. nisso, nas outras coisas, ela sempre teve com a gente. Exatamente. Até porque quando eu sempre conto isso, né? Na nossa fase da adolescência, que é a fase do várias coisas que mexem na nossa cabeça, nossos pais estiveram muito presentes. Sim. Porque foi quando eles começaram a empreender. Isso. E aquilo ali me marcou demais também. Outra coisa que me marcou muito. Mas vamos voltar lá pra tua rotina. Quando que a gente tá indo pro além. A gente. É assim, é muito espontâneo, né? Acaba isso. assim, indo pra outro lugar. Mas você voltou, você decidiu que ia realmente cuidar do Theo e não ia retornar. Beleza, aí você ficou quanto tempo? 1 ano e quanto fora do mercado de trabalho? 1 ano e uns 9. Quase 2 anos? Quase 2 anos. Foi quase 2 anos, porque eu saí. Eu tive o Theo em março de 2022, em março de 2022. E aí eu só retornei no mercado. Não, em dezembro de 2023. Ah, então foi mais de 2 anos. Eu entrei 2 semanas antes de a empresa entrar de férias. Ah, então foi 1 ano e 9 meses, mais ou menos. Foi 1 ano e 9 meses, pronto, exatamente. E aí, como foi decidir voltar pro mercado de trabalho? Ai, agora tem essa parte. O porquê que eu voltei pro mercado de trabalho. Foi porque eu já tava dando quase 2 anos que eu tava em 3 empregos, a gente tinha acabado de casar. E era uma rotina muito louca. A nossa rotina hoje também, ela é um pouco puxada. Mas a questão era que eu tava em 3 empregos, então a gente não viu o Theo. A gente não viu o Vitor, né? E muito menos ele conseguia acompanhar a rotina do Theozinho. Eu falei, não, eu preciso voltar, porque como na época eu não tava empreendendo muito, então eu precisava de uma renda que suprisse um dos trabalhos do Vitor. Então eu busquei isso. Eu preciso exatamente ter um salário do mesmo do mesmo que o do Vitor, pra ele conseguir sair desse emprego. E ele tem uma vida. Então, foi esse motivo pelo qual eu fui procurar trabalho no CLT. E aí eu consegui encontrar. Então, o salário que eu recebia dessa empresa era compatível, era até um pouco a mais, na verdade, juntando os benefícios, com o do Vitor. Então, quando eu fiz as contas, que eu chamei a Ana, eu falei assim, Ana, fui aprovada, eu vou receber X e X. Como que vai ficar a nossa conta se o Vitor agora pedir demissão? E aí eu lembro que foi numa quarta-feira à noite que eu tive essa reunião com a Ana. A gente fez a projeção de 2024, que saiu em 2023, que a gente tava fazendo a projeção. E aí viu que ia dar super certo. Eu trabalhando fora, o Theozinho já estava na creche, então isso já... Era a projeção de 2025. Não, 2024. Foi? Porque nós estamos em 2025. Ah, tá certo. Verdade, você então nós estávamos em 2023 fazendo a projeção para 2024. Isso, tá certo. E aí, beleza. Então, a gente estava na creche, depois a babá ia pegar ele, então tava tudo certo. Você trabalhava em home office? Também trabalhava em home office, também era híbrido. Eu só ia 2 vezes na empresa, então era muito tranquilo. E que foi algo que eu lembro, sabe, que você me falou? Que você tava buscando, tinha que ser ou híbrido ou 100% online. Porque senão, o que ia acontecer? Não ia sair elas por elas e você ainda não ia ter a oportunidade de cuidar do Theo. Exatamente. Eu lembro que você falou sobre isso. É verdade, sim. Eu queria algo que fosse híbrido porque eu não queria parar de prestar serviço para quem eu já prestava. Então, o fato de ter 1 hora a mais, por não pegar o ônibus, e 1 hora a mais também na questão de voltar para casa, isso já me ajudava muito. Já tinha 2 horas para poder prestar serviço para fora. Então, isso me ajudou bastante. Então, era tanto uma questão para poder prestar serviço para mais alguém e também para cuidar do Theo. Porque eu levava o Theo pra creche e aí eu tinha mais tempo com ele, porque eu estava em casa, né? Então, tinha dias que o Theo, ele não tinha aula, então eu cuidava dele. Eu não levava ele nem pra babá, eu ficava em casa com ele e dava super certo. Claro que tinha dias e dias, não sempre tava bem. Mas tinha dias e dias. Tinha os dias que você descabelava e ficava doida. Ai, não posso trabalhar com essa criança, não deixa. Exatamente. Mas enfim, foi essa uma das causas, né, que eu procurei o CLT, foi mais a questão do Vitor. Mesmo pra que ele também, da mesma forma que eu tava tendo o privilégio de ver o crescimento do Theo de perto, que ele também tivesse isso. E aí, beleza, nós conseguimos. Então, quando eu dei a notícia pra ele, ele estava trabalhando nesse emprego que ele não gostava muito.
né? Que, tipo assim, era o que mais sugava ele, era o mais puxado. E aí, à noite, eu mandei mensagem. Eu liguei pra ele, fiz uma chamada de vídeo. A gente fez uma chamada de vídeo com ele. Era o dia que ele trabalhava 24 horas. Era, ele entrava na quarta-feira, às 7 horas da manhã, saía na quinta-feira de manhã. E já ia pro outro serviço. E já ia para outro serviço, ele nem passava em casa, porque não compensava o trânsito. E aí, beleza. Eu liguei pra E eu ele. lembro da mensagem quando ele me mandou falando. Ele tava desesperado. Ana, tá tudo, vai dar certo mesmo? Tá tudo certo? Eu tô indo pedir demissão. Eu falei, vai com fé que vai E dar aí, certo. sim. Aí a gente ligou, eu falei assim, amor, pode pedir demissão hoje. Hoje é o seu último dia aí, pode pedir. Nem precisa nem cumprir aviso. Porque tem a questão do aviso, né? Nem precisa nem cumprir o aviso. Porque eu já fiz, como sou do DP, já fiz o cálculo. E então tá tudo certo. Pode ficar em paz, pode pedir as contas hoje é a última noite aí. Nossa, aí foi alegria pura. Quando ele, no outro dia ele tá trabalhando até mais revigorado. Renovado, sabendo que não ia precisar voltar na próxima semana. E, né? Exatamente. E aí foi isso. Então, quando o Vitor começou a ter as quartas-feiras em casa, foi maravilhoso. E hoje ele fala assim que hoje ele tem uma vida. Por mais que ele ainda trabalhe em 2 hospitais, mas ele consegue agora fazer a troca de plantões. E aí, tipo, hoje nós estamos aqui na casa da Ana, em Vargem. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Eu vim na segunda, o Vitor veio na terça-feira. E hoje, até hoje aqui, quinta-feira, na casa da Ana, tem esse privilégio. Sim. E como que foi pra você hoje ser uma empreendedora? Como que você chegou nesse papel? Eu posso te contar assim, né? Ver toda a trajetória e tudo mais. Eu falo assim, eu sempre vi a minha irmã como empreendedora. Eu não entendia, gente, eu juro pra vocês. Eu não entendia por que ela tinha tanto desejo de trabalhar dentro de uma empresa, cumprir horário e tudo mais. Por que eu falo isso? Porque tanto eu nunca tive um salário fixo. Eu nunca trabalhei pra uma outra empresa, a não ser pra minha mãe. E aí, tipo assim, eu e a minha irmã, a gente teve a mesma criação. Eu falei, por que de acha ela quer ter um chefe, ela quer ter o salário dela ali, sendo que ela pode fazer muito mais? Eu juro, eu ficava meio assim. Porque os nossos pais são empreendedores, então, tipo, eu já sabia a dinâmica. E aí, na minha cabeça, eu falei, não faz sentido. Não faz sentido. Ela sabe a noção de que é ter o próprio negócio, a flexibilidade, além, não só a flexibilidade, mas... Existe sim outros benefícios quando você empreende, mas também assim, nós que já somos de uma família empreendedora, você já sabe ali os desafios que tem também. E eu via a minha irmã como empreendedora, mas ela sempre, depois que ela parou de trabalhar com a minha mãe, sempre trabalhou pra empresas, né? Eu trabalhei no total de 3. 3 empresas. Aí... 10 anos, né, irmã? 10 anos. O quê? Já tem 10 anos que você, tipo, começou a estar no mercado de trabalho, né? Não. Sim, eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar no CLT em 2017. Então tem 8 anos. Então nesses 8 anos ela... Mas beleza. Como que chegou o empreendedorismo pra você? Como que você decidiu ter o seu próprio negócio, ter a sua própria contabilidade, pra quem não sabe? A Poliana é contadora. Às vezes o pessoal até confunde, né? Acha que eu sou contadora também, mas eu não sou contadora, eu sou planejadora financeira. E aí eu sempre, quando alguém me chamava pra voltada pra essa parte de contábil, eu repassava pra Poliana, eu falava, cara, tanta gente me chama e eu nem trabalho com isso, eu nem divulgo sobre isso. Imagina se minha irmã trabalhasse e se ela divulgasse sobre esse trabalho. E aí, como que foi? Bom, em 2020, eu já comecei a prestar... 2020, eu comecei a prestar serviço para uma contabilidade. E aí, nisso, a minha irmã sempre fala assim, Poliana, você precisa divulgar seu trabalho, que você sabe que... E eu morria de medo. Gente, eu não confiava no meu próprio talento. E aí, comprei um curso que ensinava, beleza, comecei a desenvolver. Aí, mesmo assim, eu ainda me sentia muito insegura. Aí voltei a trabalhar como CLT. Tinha saído de um emprego, pedi a demissão, comecei a trabalhar por conta própria e depois voltei pro CLT. Deu uns 2 meses. Deu 2 meses só. Sim. E aí, beleza. Fui e continuei empreendendo e no paralelo do CLT. Então, desde 2021, então, eu comecei a empreender e ser CLT no paralelo. Beleza, quando foi em 2022, fiquei só no empreendedorismo, mas não muito focada.
quando foi em 2023, melhorei isso, né? No começo de 2023, comecei a divulgar mais. Consegui mais alguns clientes. Quando foi no final, quando foi em 2024, mesmo trabalhando no CLT, voltando a trabalhar no CLT em 2024, eu foquei muito mais no empreendedorismo. Porque como eu trabalhava no home office, então tinha uma flexibilidade melhor para poder trabalhar. Então deu certo. E aí, a minha irmã sempre falava assim, Poliana, você tem um potencial. Isso aqui eu ainda não enxergava isso. E aí chegava no cliente. E aí foi quando a ONG, eu trabalhava numa ONG, né, numa OSC. E aí eu fui desligada. E eu falei pro Vitor, Vitor, em 2025 eu não vou procurar outro emprego, eu vou empreender. Vou pegar essa renda aqui que eu estou fazendo e vou aprimorar ela. Então, ano passado eu tinha 2 empregos. E aí eu falei assim, não, esse ano eu não vou buscar outro emprego. Primeiro porque eu já tinha uma viagem marcada. Se eu procurasse outro emprego, eu não ia conseguir. E aí eu falei assim, então não vale a pena. Já não vai aprender a procurar outro emprego, porque não vai bagunçar toda a minha agenda na questão das minhas viagens. Porque eu já tinha. Importante. Que eu já tinha viagem marcada em março e em agosto. Falei, lascou, só vou poder trabalhar a partir de setembro. Eita! Aí eu falei assim, então, se eu, porventura, for procurar um emprego só depois de setembro. Aí de janeiro, então, comecei a focar, divulguei mais meu trabalho, fiquei mais especialista, perdi mais o medo de falar, que nem nas câmeras eu tinha muita vergonha. Comecei a gravar podcast com a Ana no Mulheres que Empreendem, então isso também me trouxe mais segurança a mim. E aí foi num evento que eu fui das mulheres contadoras que empreendem. Aí isso foi uma virada de chave pra mim. Porque eu falei assim, as mulheres, né, as contadoras, falando o tanto do que elas passaram. Porque o que a gente mais vê hoje na contabilidade são homens. E homens muito mais velhos. Então eu falei assim, como que eu, uma jovem eu tenho 26 anos, mas na época eu falava de 23, 24 anos, vai trazer credibilidade? Quem é que vai fechar uma empresa comigo? Sendo que eu sou uma mulher e ainda nova. Né? Então, tipo assim, eu desmerecia muito. Por mais que eu já estava formada, já tinha muito conhecimento, deixava isso de lado. Por conta da idade e do sexo. Porque na contabilidade é isso, né? E aí, quando eu fui para esse encontro, agora em setembro, eu vi quantas mulheres, mães, né? Principalmente mães com mais de 2 filhos, conseguem empreender. Claro que não é 1000 maravilhas, tem suas montanhas russas, né? Tem as suas andaluças. Mas hoje elas empreendem e elas conseguiram atingir o objetivo delas. Aí eu fiquei pensando, se elas conseguem, eu também consigo, porque agora por enquanto, só tenho um filho, então eu também consigo. E aí, eu comecei a divulgar mais e tá vindo muito mais também trabalho. E algo que eu também coloquei é que, assim, é muito difícil você empreender. Mas é muito mais difícil você empreender se você não tiver uma rotina. A rotina. Porque daí, ano passado, eu atendia o cliente a qualquer horário. Não tinha horário pra atender, não. 6 horas, 8 horas. E aí, quando foi esse ano, eu falei, não. Vou trabalhar das 10 às 5 da tarde. Aí esse foi outro dilema, porque eu achava assim, nossa, como eu sou folgada, né? Vou atender um cliente só a partir das 10. E aí, né? Porque o horário comercial de verdade é a partir das 8 até às 6. E nossa, eu comecei 2 horas depois. Só que daí, eu conversando com a minha psicóloga, minha terapeuta na época, ela falou assim, olha, você não tá sendo folgada, você tá se priorizando. Porque pra você atender melhor, você precisa estar bem. E eu só consegui estar bem depois que eu treinasse, deixasse minha casa organizada, tivesse feito comida, deixasse tudo pronto. Então, eu deixava o hotelzinho na creche, ia treinar, me arrumava as coisas ali de casa, ajeitava e começava a atender às 10 e parava só às 5. Né? Às vezes eu fazia uma pausa ali pra almoçar, não que eu pegava 1 hora de almoço, porque empreendedor não precisa de 1 hora, assim, né? Vai fazendo os picados durante o dia e tá tudo certo. Pra mim funciona, tá? E aí, só que eu queria parar às 5, por quê? É a hora que o Theo chega. E eu não queria ficar no celular enquanto meu filho estivesse ali, porque ele já passou o dia inteiro, das 7 às 5 na escola. E aí chegar e eu tô no celular, eu não queria isso. Então eu falei assim, eu vou fazer tudo que eu tenho pra fazer, atender cliente e tudo mais. Eles não vão morrer se eu não atender hoje. E vou viver com meu filho. Tanto a minha área quanto a sua área, se a gente não responder a mensagem, ninguém vai morrer. Não. Então não é algo de emergência. Então a gente ter esses É possível horários... esperar até o dia seguinte. É possível. É possível.
algo que, inclusive, eu não faço hoje, quero deixar registrado aqui. Eu ainda não faço essa questão de horários de trabalho, em questão de responder o WhatsApp. Hoje eu consigo, graças a Deus, eu consigo organizar minha agenda de forma que os atendimentos eu atenda de segunda a sexta e algumas exceções no sábado de tarde ou manhã. Antes, no começo, era todos os dias. Todos os dias, domingo, sábado à noite. Não, gente, era assim. Era qualquer horário. Qualquer horário, eu tava preenchendo minha agenda. O importante era a agenda cheia. A agenda tinha que estar preenchida. E não dá. Não tem como. Não tem como. Foi quando eu tava surtando antes. E aí foi eu falando isso com a minha terapeuta. Ela falou assim: você precisa ter um horário, sim. Por mais que seja depois do horário comercial ali, vamos se dizer, né? Eu iniciando depois, tá tudo certo, Polly. Então eu precisava organizar isso. E aí eu comecei a atender melhor. Porque dava 10 horas, já começava a atender, respondendo os clientes, tudo mais. Já tinha uma agenda pré-montada, né? O que eu tinha para fazer. E aí, com a demanda dos clientes, eu falava assim, ó, o prazo é tal dia. E colocava no prazo. E dando certo. Porque antes, como não tinha essa questão de horário, eu chegava num dia eu tinha que me rebolar toda pra poder entregar. Porque eu ficava respondendo o cliente em qualquer horário. E aí isso muito ruim, muito ruim. Inclusive, vou colocar horário de atendimento no WhatsApp também para todos os meus clientes. É viável, porque eles não vão morrer. Vocês não vão morrer. Esse aqui vocês não vão morrer. E vocês vão ter um atendimento ainda mais assertivo. Exatamente, porque quem atende no desespero, responde no desespero e ainda responde errado. Isso. Então... Nossa, gostei dessa frase. Muito bom, vou usar pra ver. Fiz agora. É sério. Bipoli, tá? Coloca lá. Vou deixar. E então você teve essa questão da organização da agenda. E assim, pra gente ir pro final, né? A gente já tá aqui quase meia hora. Eu achei que já dá 10 minutos de vídeo. É que a gente fala muito. E tem muito assunto. Gente, eu já contei tantas vezes essa história. Pra gente finalizar, como que você se sente hoje? Maravilhosa. Radiante, gente. Eu tô assim, sensacional. Só o fato. Porque, gente, no domingo, que a gente tá gravando hoje numa quinta-feira. Mas no domingo, agora, eu estava na igreja e eu estava falando com uma amiga que eu estava fora de casa desde o sábado, que eu não estava. Que eu peguei, montei minha mala no sábado e que só ia retornar pra minha casa na quinta-feira à noite. Aí ela olhou assim, Polly, mas e seu trabalho? Porque eu falei pra ela que quando fosse segunda-feira, eu ia vir pra Vargem. Aí eu levo meu notebook, levo meu trabalho pra onde eu... porque meu escritório, gente, é dentro da mochilinha. Por enquanto, mas um dia ainda vai ter meu espaço. Então, eu tenho meu notebook, a minha agenda e um estojo, porque eu ainda sou do papel. Tá tudo certo, né? Ver se o pessoal chegou. Aí não chegou. Não chegaram, não. E aí, eu falei assim, gente, como isso é maravilhoso! Porque hoje, eu posso vir visitar minha irmã, porque mesmo ela vindo morando longe, eu ainda venho visitar ela, porque isso não impediu de eu ficar vindo na casa dela. E aí, eu só trazer meu notebook e falar assim, ó, Ana, minha agenda vai estar assim, e a gente consegue se organizar. E é isso que a gente fez durante todos esses dias, né? A gente se organizou, ó, vou atender tal horário, você fica com meu filho, ó, vou atender tal horário, você fica com meu filho. E aí, é isso, a gente foi remanejando as coisas e deu certo. Foi cansativo algumas coisas, mas foi maravilhoso esses dias. E é isso. É isso. Pra finalizar, então, realmente, qual que é as suas redes sociais? Como que as pessoas fazem pra te contratar? Sim, vamos lá. A minha rede social pessoal é Poliana Pina _, que é o tracinho no final. E também tem a nossa contabilidade, porque eu também sou sócia de uma contabilidade, que ela é chamada Contabilizando Lucros, no plural, oficial. Aí lá no link da bio, vocês vão conseguir entrar achar o nosso WhatsApp e também o nosso site, tá bom? E aí vocês podem solicitar uma assessoria por lá, que a gente já responde vocês, tá? Dentro do horário comercial. E aí é isso, fica aguardando vocês. Me siga, gente. Olha, eu tô trazendo bastante coisas legais, que agora estão aparecendo mais no Instagram. E aí... Muito obrigada, amei gravar com você. Foi melhor do que eu imaginei. Muito espontâneo, gente, porque eu não sabia. Ela me chamou hoje, eu tô gravando hoje. E a gente vai gravar mais vezes, trazer mais conteúdos que eu acho muito válido. A gente compartilhar, né, um pouco da nossa rotina, da nossa vida. Porque
Para muitas mulheres, às vezes parece algo tão impossível ter o filho. Precisa escolher entre a maternidade Muito. e o trabalho. Eu tenho colegas que vivem isso. Então, e é assim. E fica postergando. E não, e dependendo ali, organizando a tua rotina, dá pra fazer os dois e fazer muito bem feito os dois. Gente, olha, se eu imaginasse, se eu tivesse imaginado que hoje seria minha rotina assim, eu teria tido o Telzinho sem medo. Porque eu fiquei com muito medo, né? De atrapalhado, mas eu vejo hoje que Ele tirei de letra, né? potencializou aquilo que você é. Exatamente. O meu filho, ele é incrível. Aí, quando ele fala, desculpa, mãe, obrigado, mãe, ou senão, vem deitar mais Tel. Essa é a melhor parte. Quando ele fala bem assim, mãe, deita aqui mais Tel, deita quarto Tel. Aí eu vou deitar Tel. Então é muito legal, né? Então a gente compartilhou um pouquinho aqui da rotina da Polly, um pouquinho da nossa experiência. Espero de coração ter ajudado vocês aí que nos assistiu até aqui. Sim. E é isso. Então, Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.